Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos assistem aqui na galeria, aqui pela TV Senado, pela Rádio Senado, todos que nos ouvem e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Senhor presidente, ontem ecoou pelas redes sociais e também aqui pelo Congresso Nacional o comentário e também um certo rebuliço sobre o discurso feito pelo artista e bem conhecido comediante Tiririca, sobre o discurso que ele fez na Câmara dos Deputados. E eu vi no discurso dele duas vertentes. Um chamando a reflexão e outro em que ele praticamente desiste, ele diz desistir da política porque está decepcionado com ela e chamando a todos que pudessem se preocupar com aqueles menos favorecidos e com aqueles que estão nas filas dos hospitais, que estão precisando de emprego. E é uma reflexão correta o chamamento dele. É bem verdade, senhor presidente, que nós estamos hoje no momento que o Brasil está saindo de uma crise e que os municípios estão com muita dificuldade. Inclusive, ontem votamos aqui um projeto do Fundo de Participação dos Municípios para dar um refresco aos municípios. A Câmara votou também, no caso dos estados que recebem o Fundo de Compensação de Exportação, o FEX, que deve vir aqui para o Senado e creio que na próxima semana já devemos aprová-lo. Uma luta de Vossa Excelência e de todos os parlamentares que compõem esses estados. E é certo que o Brasil não passa por um momento fácil. Mas do discurso do Tiririca, o que nos fica também e que nos inquieta, além do que ele passou para todos os brasileiros, é que temos mazelas, sim, na política, nós temos pessoas que não deviam estar nela, e em todos os locais existem pessoas que prestam e pessoas que não prestam. Me lembro de uma entrevista de Nelson Carneiro, que certa feita, quando um deputado foi cassado por estar envolvido com tráfico, perguntaram para ele se ele achava normal aquilo no parlamento. Ele falou, normal não deveria ser. Acontece que o parlamento, ele é a estratificação da sociedade. Aqui tem o professor representado, tem o advogado, tem os profissionais representados, tem pastor, tem padre. Todo segmento da sociedade está aqui representado. E é possível também que a bandidagem esteja representada. E essa é a nossa realidade. E a realidade é o que é, não é o que desejaríamos que fosse. E quando o Tiririca, um artista de renome, uma pessoa muito querida, ele, após 7 anos, diz que desiste, é uma pena. Um parlamentar trabalhador, segundo os números, nunca faltou uma sessão. E eu estou fazendo aqui esse contraponto justamente para dizer que os bons e as pessoas de bem da política não devem desistir e que as pessoas de bem da sociedade devam vir para a política. Se você está indignado com as coisas que estão, venha para a política, porque não existe espaço vazio na política. A cada pessoa de bem, a cada pessoa bem intencionada que sai da política, com certeza algum malandro vai entrar no lugar dela. É assim a vida. Se nós estamos num país que não está caminhando bem, alguma parcela de responsabilidade nós também temos. Ele é construído por todos nós. Nós temos nações que vão indo bem no cenário internacional e tem nações que não estão tão bem. Mas a construção é feita por todos. Então, esse discurso, eu estava analisando, ouvi uma vez, escutei outra, e fiquei pensando que tinha que dizer alguma coisa, porque nós não podemos, a partir dessa tribuna, passar esse tipo de mensagem à população brasileira. Nós precisamos, acima de tudo, como agentes políticos que somos, apontar rumo. A política precisa apontar rumo. Eu fui professor por por algum tempo da minha vida. E eu me lembrava de uma antiga diretora de um colégio que ela dizia, não importa como foi o seu dia na sua casa, mas quando você chega na sala de aula, você é o professor, você é o farol, você precisa apontar o futuro. E se você já chega
de semblante caído, dizendo que o mundo não tem conserto, o que será do futuro do mundo? Porque o futuro está ali, são seus alunos. Então, principalmente a classe política, nós precisamos, a partir do momento que fomos eleitos como representantes, a população não quer saber se nós temos problemas ou se não, se o problema aqui é difícil. Nós fomos colocados aqui para essa tarefa. Mas, de fato, se a partir do momento que a gente acha que não consegue mais fazer isso, então eu digo que Tiririca talvez tenha feito certo. Mas, acima de tudo, a política precisa apontar rumos, apontar saída. Porque é só a partir dela. E não adianta a gente confundir a safadeza, os desvios da Petrobras, da Nuclebras, da Eletrobras, toda essa roubalheira com política. Não, política é outra coisa. Ladruagem é coisa de polícia. Se ela dá certo em alguns momentos, por que não dá certo em outro? E nós temos que fazê-la dar certo. E é nós que temos que apontar o rumo. As eleições, eu sempre digo, as eleições terminam domingo, o pedreiro vai para a construção, o servente, o pintor, o professor vai para a sala de aula, o médico vai trabalhar, e ele vai cuidar do trabalho dele. E ele deixa nas nossas mãos, na mão dos que ele elegeu, cuidem disso aí. E por que de repente, às vezes, as pessoas se levantam contra um governo ou contra essa ou aquela política e vão para as ruas e as pessoas não entendem, ficam aqui desesperadas. Por que essas pessoas estão na rua? O que está acontecendo? Olha, alguma coisa não tocou de acordo na orquestra. É justamente porque as pessoas foram cuidar das suas coisas, deixaram na mão dos políticos e, de repente, acordaram e falaram, pô, vocês não estão fazendo o que vocês deviam fazer? Então, esse discurso do Tiririca nos chama a essa reflexão. Nós estamos aqui para fazer dar certo, não para desistir. Senador Medeiros, só uma parte, registrar a presença dos alunos do Colégio Estadual Norma, professor César Augusto Seva, de Ipameri, Goiás. Sejam bem-vindos aqui no Senado Federal. Obrigado pela visita. Sejam bem-vindos. Mas, continuando, senador Cidinho, Vossa Excelência, que já foi prefeito, que é empresário, que já foi presidente da Associação dos Prefeitos, sabe bem a dificuldade que é hoje no Brasil ser prefeito de uma cidade. Porque os recursos eles são bem concentrados em Brasília, as demandas são grandes e, por algum momento, nosso país foi criando uma cultura de doação, uma cultura de dar. E dar é uma coisa boa. Desde que a pessoa se predisponha, senador Cidinho, dá o que é seu. E eu vejo muita gente subir nessa tribuna e dizendo, o Estado tem que dar isso, o Estado tem que dar aquilo. Mas é muito bacana eu dar bom dia com chapéu alheio. Porque quando eu subo aqui e faço um projeto para doar para esse ou aquele segmento, eu não estou dando o meu salário. Eu estou dando o salário de cada um, parte do salário de cada um. Então, quando essa carga tributária toda, que chega hoje, dependendo do momento, já chega a quase 40%, vai para vários programas. Alguns deles, eu não estou dizendo que não são meritórios, mas o Estado dá conta, as pessoas dão conta. Então, se por um lado, vem muita gente aqui dizer, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer programa. É muito bonito. Mas de onde vem o dinheiro? Vem do bolso de cada um de vocês que estão nos assistindo agora. E me faz lembrar de um texto que um deputado federal norte-americano estava em campanha, naquela época fazia campanha a cavalo, e já concluo, senhor presidente, fazia campanha a cavalo, e ele chegou perto de uma roça, o sujeito estava arando a terra, suado, sem camisa, ele parou, era um eleitor que era sempre dele, cumprimentou, já certo de que aquele voto, o eleitor parou o arado e disse, eu não vou votar mais no senhor. E ele falou, por que não? Ele disse, porque quando houve aquela tragédia, houve uma tragédia, tinha havido um incêndio, falou, vocês votaram para recuperação da cidade lá e deram uma verba que está faltando, era a verba que era para construir a ponte aqui do município. Ele falou, mas você acha que não era meritório, não era preciso? Ele falou, era preciso. Mas por que vocês não deram do salário de vocês? Por que vocês deram do nosso aqui do município? Então, essas reflexões são importantes. Nós precisamos saber que o dinheiro que nós mexemos aqui não é nosso.
O dinheiro são das pessoas. E cada vez que nós vamos criando coisas aqui, nós vamos deixando o Estado pesado e depois as próprias pessoas ficam tendo que empurrar um arado muito pesado, senador Cidinho, para fazer tocar. Os empresários, as pessoas do dia a dia, os empregados, e aí começa a morrer a empresa, começa o desemprego. Por quê? Porque, de repente, seus representantes resolveram ser bondosos. E eu me lembro também de um pensador que dizia: tome cuidado dos pobres quando se ajuntarem um monte de pessoas e dizerem que estão querendo ajudar. Cada vez que dizem que se ajuntam para ajudar os pobres, fiquem alertas. Então, encerrando, senhor presidente, eu queria dizer que aos prefeitos, que nesse momento, que eu acho que o nosso grande desafio para 2018 é justamente começar a fazer que esses recursos comecem a ir fundo a fundo, que essa repartição de recursos comecem a chegar realmente aos municípios. Tem município no meu estado, senador Cidinho, que está, desde julho do ano passado, sem receber a sua parte da saúde. Então, ele está fazendo a parte a parte que não lhe caberia, está fazendo a sua parte e a parte de outros entes federativos. Então, é nesse momento, eu sei que por isso que talvez o Tiririca e outros se desanimam da política, mas não podemos desanimar. Nós precisamos redobrar a nossa capacidade de trabalho, a nossa vontade para mostrar rumo e apontar saídas. Muito obrigado, senador Cidinho.